Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 17 do Colégio Naval do ano de 2001. Seja ABCD um quadrilátero qualquer onde os lados opostos não são paralelos. Se as medidas dos lados opostos AB e DC são respectivamente iguais a 12 e 16, um valor possível para o segmento de extremos M, ponto médio do lado AD, e N, ponto médio do lado BC, é qual dessas alternativas? Eu vou colocar no quadro o quadrilátero ABCD, AB mede 12, DC mede 16, e aqui nós temos um ponto médio do lado AD, temos um ponto médio N do lado BC, e a gente sabe que os lados opostos desse quadrilátero não são paralelos. Bom, o que nós podemos utilizar aqui para resolver esse exercício é construir um triângulo que tenha essas características aqui que eu vou colocar no quadro, ó. As características da base média de um triângulo. Então, pelo teorema da base média, se você tem um triângulo, e daí você pega dois pontos médios, né, dos lados desse triângulo. Então, pelo teorema da base média, esse segmento aqui, esse segmento verde, ele vai ser paralelo à base do triângulo e ele vai valer a metade da base do triângulo, por isso base média. Isso daqui é a base média do triângulo. Ele é paralelo à base e vale a metade desta base aqui. Né? Quando você pega num triângulo, você liga dois pontos médios dos lados, isso sempre acontece. Então, como aqui a gente tem pontos médios, né, nesse quadrilátero, seria interessante a gente construir triângulo que tenha esta característica. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar uma diagonal deste quadrilátero. Eu poderia ter pego a outra, né? Mas vamos pegar essa diagonal DB aqui. E a gente forma aqui, ó, um triângulo, né? Esse triângulo daqui, ele já tem, ó, um lado com o seu ponto médio, que é o ponto N. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto médio dessa diagonal. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Depois a gente vai ver que esse ponto ele não pode estar nesta posição. A gente já vai ver isso. Eu vou pegar o ponto médio da diagonal DB. Eu vou chamar esse ponto aqui de P. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto P até o ponto N. Agora, olhando esse triângulo daqui, ó, esse segmento PN é o segmento verde aqui desta figura, né? Por quê? O ponto P ele é ponto médio da diagonal DB. O ponto N é ponto médio do lado BC. Então, pelo teorema da base média para triângulos, o segmento PN é paralelo a DC e vale a metade de DC, ele vale 8. Então aqui a gente coloca o número 8. Agora, olhando para esse triângulo daqui, ó, o triângulo ABD, nós já conhecemos dois pontos médios de dois lados desse triângulo, que é o ponto M e o ponto P. Então, se a gente ligar o ponto P até o ponto M, esse segmento aqui, o segmento PM, pelo teorema da base média, ele vai ser paralelo à base AB e vai valer a metade da base AB, ou seja, ele vale 6. Bom, como eu falei, né? Por que esse ponto P ele não está aqui, ó? Bom, acontece o seguinte, né? Que isso daqui que nós formamos, né? Poderia não ser um triângulo, né? Poderia acontecer do ponto P estar bem aqui em cima, ó. Ou seja, daí o segmento MN, ele seria 6 mais 8, 14. Mas se o segmento MN valesse 14, ou seja, se o ponto P estivesse bem aqui nesse ponto, né? E daí, portanto, esses três pontos aqui seriam colineares, né? O ponto M, o ponto P e o ponto N. Isso não pode acontecer por quê? Porque, pelo teorema da base média para trapézios, né? Se você pega um trapézio, né? Um trapézio qualquer. Daí você pega pontos médios desse trapézio, você liga. Esse segmento aqui é a base média do trapézio. Ele vale a média aritmética, né,
das bases desse trapézio. Se você pega isso aqui, mais isso dividir por 2, vai dar esse segmento. Quando você liga este ponto até este ponto. Então, se esse segmento aqui, o MN, valesse 14, note que 12 mais 16 dá 28, dividido por 2 dá 14. Então, pelo recíproco do teorema da base média para trapézios, esse quadrilátero daqui, o quadrilátero ABCD, seria um trapézio, né? Porque o segmento MN é a média aritmética desses lados aqui do trapézio. Então, o segmento MN seria a base média desse trapézio, mas então os lados AB e DC seriam paralelos, e o exercício diz que eles não são paralelos. Logo, os pontos M, P e N, eles não são colineares por causa dessa recíproca do teorema da base média dos trapézios, e aqui a gente ganha um triângulo. Ó. Isso aqui é um triângulo, e a gente pode chamar o segmento MN de X, o tamanho do segmento MN de X. E pela desigualdade triangular, o X ele tem que ser menor do que o quê? Menor do que 6 mais 8. Né? Desigualdade triangular para o triângulo MPN, que nós acabamos de constatar que é um triângulo. Então, o X é menor do que 14. Logo, dessas alternativas aqui, ó, a única possibilidade é a letra A, né? A gente está procurando, ó, um possível valor para o segmento MN. E o único possível aqui, o único número que está aqui que é menor do que 14 é o 12,5. As outras alternativas a gente desmarca. Então, nossa resposta, letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.